uma vaca, eu volto no corpo do rato, eu volto como cachorro, porque aí eu mereço, né? Não resolvi o que tinha que resolver, eu volto como cachorro, aí eu pago o que eu tenho que pagar, aí depois eu morro de novo, aí eu volto melhor, eu volto um cavalo bonito, aí eu pago de novo, aí eu volto, né? Sei lá, igual um mendigo, volto igual um mendigo. Porque aí eu tenho mais coisa para pagar, aí depois que eu pagar, aí eu volto numa família rica. Vou esperar até lá. A gente ri assim, mas tem muita gente que acredita dessa maneira. Verdade. Não tem jeito, irmão. Você quer colocar sua vida em ordem, tem que ser nesta vida, só tem uma. Amém? É só essa. Depois daqui acabou. E eu não entendo por que alguém, até hoje, está na igreja, ouvindo a palavra, tendo essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, e não assumiu esse benefício de ter o seu passado todo apagado através da entrega a Cristo e do batismo. Não tem outra maneira. Se você até hoje não se batizou, talvez seja por medo. Já ouvi falar, muitas pessoas falarem assim para mim: pastor, mas é uma coisa muito séria, porque depois que eu me batizar eu tenho que levar as coisas a sério, eu não posso mais errar. Claro que é sério, eu até brinco, é tão sério que você deveria ter feito. Mas a seriedade aí não está em nunca mais errar. Preste atenção. Cristão, homem de Deus, mulher de Deus também erra? Sim ou não? Sim. Achei que você tinha dúvida. Erra ou não erra? Pastor erra. Obreiro erra. Missionário erra. Todo mundo erra. Qual que é a diferença de quem assumiu a decisão de uma vida com Cristo? É aquilo que eu falei para você, ó. Quando você coloca a mão numa panela quente, você fica quantos dias com a sua mão lá para tirar? A hora que você põe a mão na panela quente, acho que não dá tempo nem de pensar, né? É um reflexo, assim. Quem decidiu viver com Jesus, quando erra, é a mesma coisa. A hora que você erra, o Espírito Santo que habita em você já te convence, você fala: está amarrado em nome de Jesus, Senhor, errei. Ele pode até errar, mas ele não vive mais no erro. Ele não consegue viver mais no pecado. Sabe, de ficar com a mão ali na panela quente, já está tão insensível que nem sente mais a dor. Aí o problema é sério. Aí tem que haver uma reconciliação, que eu vou explicar isso hoje. Mas quando um cristão se batiza e entrega a vida dele a Jesus, ele vai errar, ele vai falhar, ele vai continuar tendo falhas, não vivendo no pecado. Mas ele vai continuar falhando. Pode ser que eu tenha falhado hoje e nem saiba. Mas quando ele falhar, o Espírito Santo lhe convencerá. Ele diz: Senhor, me perdoa, misericórdia, eu não quero andar desse jeito, eu não consigo ficar dessa maneira, não é assim que eu quero viver. Sei que o Senhor não está se agradando, já vou me consertar. E se conserta e continua. Amém, Jesus? Falei esses dias para uma moça: ah, pastor, então é assim? Porque há muitos anos eu estou na igreja, até hoje eu não me batizei, porque as pessoas dizem assim para mim: olha, depois do batismo, o erro é 7 vezes pior, hein? Depois do batismo, se você errar, é 7 vezes mais grave. Eu ficava com isso, eu falava: Deus, eu não quero assumir uma responsabilidade que depois eu não vou conseguir manter. Se filha, está errado. Você vai errar, você vai falhar. Mas o batismo é igual ao casamento. Vem cá, quem é casado aqui, levanta a mão. Depois que você casou, você nunca mais teve uma diferença, nenhuma discussão com o teu marido, com a tua esposa? Ah, tá. Só se não for desse mundo. Não tem jeito. Quem é casado, ou você não é casado, ou ela mora em outra casa, você mora em outra, porque não tem jeito. Se morar na mesma casa, se viver junto, não tem como. Mas por causa disso você separou? Toda vez que teve uma diferença, você falou: eu casei, achei que nunca ia ter problema, vou separar. É assim? Não. Você casou, meu filho, minha filha, é até que a morte. Vai ter discussão, vai ter briga, mas não tem como sair mais do barco, até o fim. Filha, nós vamos resolver isso aqui, porque não tem mais jeito. Nós entramos num barco para não sair mais. Agora é resolver, amém? Com Jesus é a mesma coisa.
Jesus, eu não sei, Senhor. Se eu errar, eu vou voltar e vou pedir perdão de novo. Se eu falhar, eu vou pedir misericórdia. Mas eu entrei para nunca mais sair. É até o fim da minha vida, ou até o dia que Jesus voltar. Diga glória a Deus. Batismo é casamento com Jesus. Quem não se batizou ainda, irmão, eu vou te falar uma coisa, você está perdendo a oportunidade. Você ainda carrega os seus pecados, erros e falhas. Do dia que você nasceu até hoje, você ainda carrega. O diabo até hoje pode te condenar. Porque o dia que você se batizar, que você descer as águas do batismo, e você sair dali, acabou todo o seu passado. É como se você tivesse nascido naquele dia. O dia que o diabo vier te condenar, te acusar, você vai falar assim: Satanás, não te devo mais nada. Diga glória a Deus. Aquela velha criatura morreu. Acabou. Até quando, meu irmão, você vai ficar carregando o seu passado? Porque você não tomou essa decisão de ser uma nova criatura. Veja, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, e tudo se fez novo. Mas se você ainda não se tornou nova criatura por meio do novo nascimento, nada se fez novo. As coisas velhas ainda não passaram. E tem que passar. Está na hora de você tomar essa decisão. De entregar a sua vida a Cristo, de entregar a sua vida a Jesus, falar: Senhor, chega, eu quero nascer de novo, cansei da vida que eu estava vivendo, cansei do sofrimento que eu carreguei até aqui, eu quero me reconciliar contigo por meio do batismo, aceitar o Senhor como meu Salvador. Diga glória a Deus. Hoje é o dia de você fazer isso. Se você até hoje não tomou essa decisão, nós vamos orar já já, o Espírito Santo já está falando com você, já tem um tempo. Quando você decide, ninguém pode te forçar, ninguém pode decidir por você. Eu respeito quem acredita no batismo das crianças, mas a Bíblia fala que aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Mas como que uma criança pode crer se ela nem entende ainda? Se ela nem tem noção dos pecados? Aliás, uma criança, se ela partir hoje, um bebê, ela vai direto para o céu, porque ela nem pode ser julgada por não ter consciência dos seus pecados. Que dirá ser batizada? Então eu entendo, o batismo é para quem entendeu que é falho, para quem entendeu a vida que viveu, para quem se arrepende da vida que viveu, para quem se arrepende dos erros que cometeu até aqui e quer nascer de novo. Deus dá para nós essa oportunidade através do batismo. Então o primeiro passo é que quem ainda não nasceu de novo precisa nascer. Como é que faz, pastor? Você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Hoje você vai ter a oportunidade de fazer isso. E você deixa o seu nome no final do culto para o próximo batismo e fala: eu vou me batizar. Não é tomar um banho, é a partir dali começar um processo de comunhão com Deus como um casamento. Vai ter falhas, vai ter erros, mas você decidiu seguir Jesus até o último dia da sua vida ou até o dia que Jesus voltar. Diga glória a Deus. Você não quer outra coisa, a não ser que você ainda queira um pouquinho mais do mundo, ainda você queira mais um pouquinho do sofrimento que tem lá, porque o mundo dá prazer, sim, dá, claro que ele dá, mas o sofrimento que ele dá é dobrado. Aquele prazer custa muito caro. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você ainda não nasceu de novo, está aí a oportunidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Verso 18. E tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Jesus Cristo. E nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Deixa eu explicar isso a você. Quem errou? Foi Deus ou foi o ser humano? Sempre. Só que você vê, o certo seria quem errou buscar a reconciliação, sim ou não? Só que nós temos um Deus tão maravilhoso, irmão, que Ele nunca errou, mas Ele sempre esteve buscando o quê? A reconciliação. Sabe o que é Jesus? Jesus é Deus dando aqui para nós um presente de pazes. Um presente para que sejam refeitas as pazes. Jesus é o desejo de Deus de acertar as coisas com o ser humano, mesmo que não foi ele que errou, foi a gente que errou e continua errando. E olha que coisa tremenda isso.
eu erro com Deus, o ser humano erra com Deus, se afasta de Deus, foi o que Adão fez, nós vimos domingo passado isso, né? Se esconde de Deus, ao invés de acertar as coisas, e Deus começa desde Adão então a procurar o ser humano para acertar as coisas, lá na viração do dia. Quem estava domingo passado? Deixa eu ver. Você vai lembrar. Deus vem e começa a perguntar: Adão, onde estás? E Adão se esconde. E eu vou voltar no que eu falei domingo passado. Adão se escondeu porque Deus estava julgando ele? Adão se escondeu porque Deus estava condenando ele? Não. Deus estava procurando Adão para consertar as coisas. Aliás, Deus já sabia tudo que Adão tinha feito. Se Deus tivesse com raiva de Adão, Deus nem viria naquela viração do dia. Mas ele veio como sempre ele fez. Como ele sempre fazia. Deus veio do mesmo jeito e procurou Adão. Quem se escondeu foi Adão. Mas por que Adão se escondeu, pastor? Lembra que eu falei por causa do seu próprio coração. Você tem que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes o que separa o homem de Deus não é Deus. Não é que Deus está com raiva, não é que Deus está com ódio. É por causa da própria condenação do coração da pessoa. Lembra que eu citei para você aqui a respeito do filho pródigo? Nós vamos falar mais dele durante esse mês, mas a Bíblia diz que ele errou mesmo. Pegou o que o pai deu, vendeu tudo, gastou tudo com meretrizes, com os prazeres do mundo e acabou com tudo que tinha. Ele foi parar lá no chiqueiro. Lá no chiqueiro a Bíblia diz que quando ele cai em si, ele diz assim, ó: voltarei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu te pergunto, quando foi que isso saiu da boca do pai? Quando foi que o pai disse para ele: olha, a partir de hoje acabou, você já não é mais digno de ser chamado filho? Quando foi que o pai falou isso? Nunca! Isso foi coisa do seu próprio coração. Lembra de 1 João? Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração, e conhece todas as coisas. Irmão, o que separa quem está longe de Deus do perdão não é Deus, é o próprio julgamento do coração da pessoa, a própria condenação do coração, que diz para ela: você não é digno, você não merece. Não, pastor, mas já fiz tanta coisa na minha vida. Ah, mas eu tenho até vergonha de voltar, de me acertar. Irmão, vença você mesmo, seu coração, porque senão teu coração vai deixar você longe de Deus. O teu próprio coração vai te condenar ao ponto de te mandar para o inferno, sendo que Deus sempre esteve oferecendo o quê? Perdão e reconciliação. Aquele filho não teve que vencer o ódio do pai, raiva do pai. O pai estava com raiva dele? Com ódio dele? Não, ele só teve que vencer o seu próprio coração, porque o seu coração se dizia: já não sou mais digno. O próprio coração dele, ninguém falou isso para ele. Já não sou mais digno de ser chamado filho, olha o tanto que eu errei. E quando ele finalmente vence o próprio coração, ele, entre aspas, tenta a sorte de ir falar com o pai, porque ele já tinha dado o seu veredito, ele já tinha sido condenado. Ele não vai falar com o pai para ser aceito como filho. Se você ler, você vai ver que ele vai falar com o pai para ser aceito como o quê? Empregado, servo, exatamente. Olha que coisa. Vamos ler isso aqui rapidinho, segura aqui para não ficar nas minhas palavras, segura que nós vamos voltar. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas nós vamos voltar aqui, é rápido. Lucas capítulo 15, vamos lá. Eu não ia voltar aqui não, mas isso aqui é muito profundo, irmãos. Lucas 15, versículo 18. Vamos rapidinho, que dá tempo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15, 18, tá? E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha o que ele fala agora: faz-me como um dos seus. Então ele não volta para a casa do pai para ser filho de novo. Ele já tinha dado um veredito para ele mesmo: o máximo que eu vou chegar é o quê? Um trabalhador. Eu quero ser aceito como o quê? Um trabalhador. Porque lembra que o pensamento dele foi esse, né? Eu estou aqui, não posso nem comer as bolotas que dá aos porcos, enquanto os trabalhadores do meu pai têm abundância do quê? De pão.
É assim, eu vou voltar para a igreja, se deixar pelo menos sentar na última cadeira para mim já está bom. Que dirá eu voltar para o altar. Mas quem falou isso para você? Ah, mas eu não sou digno. Quem falou isso para você? Isso é coisa do teu próprio? Ah, eu vou na igreja assim, pelo menos para mim voltar a ouvir a palavra. Eu vou sentar lá na última cadeira porque eu tenho vergonha, já não sou digno. Que dirá fazer alguma coisa para Deus, que dirá ser usado por Deus de novo, que dirá ter aquela unção de novo que eu tinha. Quem falou para você? E é isso que eu gosto de Deus, que eu amo Jesus, porque Jesus surpreende, diga glória a Deus. Ele chega lá com aquela cara de cão arrependido, com suas orelhas caídas. Ô pai, assim, pai, eu sei que eu não sou digno, mas pelo menos deixa eu ficar junto com os empregados. E, irmão, o pai nunca tinha falado isso, acho que o pai olhou para ele, o pai deve ter falado assim, quem foi que falou isso para você? Quem foi que disse isso para você? Da onde você tirou isso? Foi do seu próprio coração. O pai pega ele e fala, põe um anel no dedo dele de volta, dá sandálias para ele de volta, veste ele de volta, as vestes dele sempre ficaram guardadas lá, diga glória a Deus. O pai não dá as nossas vestes para os empregados, toma essa roupa que você, meu filho, não vai voltar não. Ele guardou, diga glória a Deus. Porque o pai espera a reconciliação. O abraçou e ainda mandou matar um bezerro cevado e festejou, diga glória a Deus. Irmão, Deus está bravo com você, Deus está procurando se reconciliar. Nós temos um Deus que não foi Ele que errou, mas Ele paga o preço que for necessário para nos reconciliar. Já te digo uma coisa então, já pega o exemplo, porque tem muita gente hoje que não fala com alguém, usa a desculpa da falta da reconciliação porque não foi ela que errou. Vem cá, foi Deus que errou com você? E por que é Ele que paga o preço, que dá o que for necessário para se reconciliar contigo? E você que diz, mas não foi eu que errei? Acha que não pode ir atrás de quem está ofendido com você? Ah, mas não foi eu que falei não, pastor. A pessoa sabe que ela que está errada, tá. Mas quem tem mais entendimento, a Bíblia mostra, quem tem mais força, é quem deve procurar a reconciliação. Eu nunca vi o ser humano dando alguma coisa para se reconciliar com Jesus. Na Bíblia toda eu sempre vejo Jesus, eu vejo Deus dando tudo, dando o seu único filho para se reconciliar com o homem. Mesmo não sendo ele que errou. Dá glória a Deus bem forte. Quero que você use a desculpa de novo. Não foi eu que errei? Quero ver que você fala para Deus isso. Fala para Deus. Irmão, esse mês vai ser mês de reconciliação. Você vai ter que vencer isso aí. Você vai ter que se acertar com quem você não está falando. Porque o dia que você falar para Deus, mas não foi eu que errei, foi Ele. Deus vai falar, também não foi eu que errei. Quem está entendendo, diga amém. Deus é tremendo, não é? Volta lá rapidinho, deixa eu correr por causa do horário. Deixa eu ver que aquele relógio, acho que não está muito certo não, pera aí. Vamos ver. Não está não. Não está mesmo. Estava achando que era 8h30, nós ia ficar aqui até meio-dia. Vamos lá. Volta aí. 2 Coríntios 5:18. Isso provém de quem? O ser humano, irmão, ele pode dar tudo, mas ele não vai conseguir fazer isso. Aliás, a gente que errou, a gente que era o inimigo, a gente que falhou com a bondade, Deus nos colocou no Éden, Deus nos colocou no paraíso e a gente ofereceu a Deus a desobediência. Ah, pastor, fulano foi ingrato comigo. Ciclano me decepcionou, fiz por ele, e ele me traiu, ele me fez isso. Pois é, o que a gente fez com Deus? Deus colocou o ser humano no Éden, falou assim, você pode tudo, você só não pode isso. E o que Deus falou, você não pode isso, foi o que Ele fez. E desde lá, Deus vem procurando se reconciliar com a gente. Isso vem de Deus, tudo isso provém de quem?
De Deus, que nos reconciliou consigo. Olha que coisa tremenda, sabe o que eu entendo aqui? Olha, você não procurou reconciliação comigo. Deus que queria reconciliação, Ele foi e fez a gente se reconciliar com Ele mesmo. Já que isso não ia partir da gente, já que a gente não fez por onde, não procurou, Ele fez por Ele mesmo, para acertar as coisas entre nós. Diga glória a Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, aqui que eu quero chamar a sua atenção, o ministério do quê? O que é o ministério da reconciliação, pastor? É quem recebeu a oportunidade de se reconciliar, mesmo não procurando reconciliação, deve fazer o mesmo pelos outros. Deve dar aos outros a oportunidade de reconciliar-se, mesmo que o outro não esteja procurando o quê? Reconciliação. Que Ele fez por nós, quando Ele diz ministério, Ele está querendo dizer que a gente também faça pelos outros. Tem que haver reconciliação. Acho que a Bíblia é NVT, a linguagem de hoje, coloca para mim, acho que é a linguagem de hoje. Ele diz assim, tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos. Glória a Deus. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam o quê? Bom, não tem. Não, aquela pessoa, pastor, não merece, não. Eu não vou chamar ela, não vou pregar para ela, não vou orar por ela, pelo amor de Deus. E eu merecia. E você merecia. Reconciliar é fazer de um inimigo o quê? Um amigo. Olha que coisa tremenda isso. Só Deus tem o poder de fazer isso. E Ele passa para nós, como diz ali, essa tarefa de fazer também pelos outros. Que de inimigos se tornem o quê? Amigos. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu não estou pregando para você como um hipócrita, não. Eu sei o quanto isso é difícil. Eu também já fui ferido por pessoas. Eu também já fui machucado por pessoas. E que o meu desejo era que ficassem bem longe de mim. Quanto mais longe possível. Mas nós não podemos ser assim. Por quê, pastor? Porque isso vai prejudicar a gente mesmo. A falta de reconciliação, nas próximas oportunidades eu vou te explicar isso, ela retém as nossas bênçãos. Ela atrapalha a nossa vida. Irmão, não importa o quanto erraram com você, lembre-se disso. Nós erramos com Deus. E Ele foi quem procurou o quê? A reconciliação, mesmo não sendo Ele que errou. E Ele está pedindo isso para mim e para você hoje. Deus não está bravo com você, Deus não está revoltado com você. Você talvez tenha se condenado como um filho pródigo, isso é coisa do seu próprio coração. Já não sou digno, já não mereço. Não, meu irmão. Se reconcilia com Deus, faça as pazes com Ele. Você não vai ter paz enquanto você não fizer isso. Segura aí que nós já vamos voltar aqui para terminar. Vamos lá para Jó capítulo 22, versículo 21. Jó capítulo 22, versículo 21. Eu vou falar para você que está aqui hoje escutando essa palavra. Você quer ter paz na sua vida? Se reconcilia com Deus. A pior coisa que a gente pode fazer é não estar bem com Deus. É estar pendente com Deus. Hoje é o dia de você acertar as coisas com Deus, irmãos. Por quê, pastor? Porque enquanto você não acertar as coisas com Deus, você não vai ter paz. Olha o que diz aqui. Une-te, pois, a Deus e tem paz. E assim te sobrevirá o quê? Eu gosto muito da Bíblia atualizada, porque a Bíblia atualizada ela usa essa palavra aqui, ó. Reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz. E assim te sobrevirá? Não adianta. Eu prego isso para muita gente desviada, as pessoas não entendem. O coração delas as condena mais do que o próprio Deus. Deus está dizendo assim, não importa o que você fez, tem que se acertar. E a pessoa diz assim, não, mas eu errei demais, mas não tem mais jeito para mim. Mas eu errei muito, não tem como. Mas eu tenho vergonha. Mas já não sou digno. Isso nunca saiu da boca de Deus. A pior coisa que alguém pode fazer é estar aqui, ó,
O caminho de Deus para ela está aqui. Eu tenho falado isso muito ultimamente. E o caminho que a pessoa quer viver está aqui. Escuta. Enquanto a pessoa não entrar no caminho, no propósito, no plano que Deus tem para ela, ela nunca vai ser feliz, ela nunca terá paz. E por amor, não é porque Deus está bravo não, não é porque Deus está com raiva, com ódio, você não quer andar no meu caminho, vou te punir, não. Deus não tem um coração que o ser humano tem, o ser humano é que é assim, né? Por amor, ao contrário, sabe o que Deus faz? Quando você quer que uma coisa que não está indo, né, não está se encontrando, se encontre, eu até falei aqui outra vez, você coloca um funil, não é? Quando você coloca um funil, você faz tudo ir para o mesmo ponto, se encontrar no mesmo lugar. E às vezes o que Deus está fazendo na sua vida seja isso. Deus está afunilando as coisas. Deus está apertando as coisas. Para quê? Para que você finalmente entenda que no seu caminho você nunca vai ser feliz. Para que seja por amor ou seja pela dor, que a maioria é pela dor, você possa finalmente entrar no plano e no propósito dele para você. E tem que ser um funil para fazer isso. Tem que apertar as coisas. Está entendendo sim ou não? Tem que apertar para que finalmente você entre no plano de Deus. E às vezes a coisa está apertando cada vez mais. Está afunilando, está ficando difícil. Está ficando complicado. Eu falo, meu irmão, desviado, o diabo engana ele. Nos primeiros dias do desviado, nos primeiros meses, ou até nos primeiros anos, a vida do desviado é maravilhosa. Olha a história do filho pródigo. Por quê, pastor? Porque ele sai da casa do pai, levando ainda o que era da casa do pai. Mas chega uma hora que se você está fora da casa do pai, o que é da casa do pai não vai ficar com você. Vai chegar uma hora que vai o quê? Acabar. Desviado ele se ilude, porque durante um bom tempo, parece que está melhor do que na casa do pai. Mas ele ainda tem a paz que ele tinha porque estava na casa do pai. Ele ainda tem a força, a alegria. Ele ainda tem saúde que ele tinha porque estava onde? Na casa do pai. Só que fora da casa do pai, o que é do pai acaba. Acaba. Acabou tudo o dinheiro. Veio a grande fome sobre a terra. Acabou tudo. É engraçado, a pessoa quer viver fora da casa do pai, fora das regras do pai, mas com tudo que é do pai. Isso aí é a vida desviada. Ele quer ter paz, ele quer ter alegria, ele quer ter saúde, ele quer ter a bênção, mas sem estar debaixo da obediência. Sem estar na casa do pai. Chega uma hora que as coisas que ele tinha, que ele recebeu na casa do pai, enquanto estava em obediência, acabam lá no mundo. E aí ele vai viver com o que o mundo oferece. Porque viver no mundo com o que é da casa do pai é fácil. Sim ou não? Levou dinheiro, levou aquele monte de... Vixe, gastou, e comia, e bebia. Maravilhoso. Chegou uma hora que acabou. E acaba, sim ou não? Acaba. E a hora que acabou, aí ele caiu em si, que o mundo não tinha nada daquilo. Tudo que ele tinha no tempo em que ele teve, no tempo em que ele foi feliz, era o que o pai tinha dado para ele enquanto ele esteve na casa do pai. Irmão, nós precisamos acordar para isso. Ele diz, reconcilia-te com Deus, ou reconcilia-te, pois, com Ele, e tem o quê? Paz. Para de fugir de Deus, para de se esconder de Deus. Meu irmão, nós precisamos nos reconciliar com Ele. Resolver as coisas com Deus, acertar as coisas com Deus, para que possamos ter paz. E assim te sobrevirá o quê? O bem. Não tem outro jeito, irmão. Viver correndo de Deus, não vai ter como eu ver sobre a minha vida o bem, enquanto eu estiver fugindo de me acertar com o Senhor. Fazer as pazes com Ele. Tem que fazer as pazes com Deus. Pastor, se eu quiser fazer as pazes com Deus, eu tenho que me acertar com tal pessoa. Pois é. Mas se acerte. Vença a si mesmo. Vença a sua carne. Coloque em ordem sua vida diante de Deus. Aproveite a viração do dia, que é esse tempo que Deus está nos procurando, né? Para reconciliação.
e se acerte, você vai voltar a ter paz. E assim te sobrevirá o bem. Diga glória a Deus. Volta lá para 2 Coríntios, que nós vamos terminar lá. Já estou encerrando. Volta aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, ou consigo, perdão, o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra do quê? Da reconciliação. Deus não está aqui dizendo, olha, você fez isso, você fez aquilo outro, não. Deus não está imputando sobre nós os nossos pecados, mas colocando em nós a palavra do quê? Da reconciliação. Como hoje, Deus está colocando em você essa palavra de reconciliação, para que você se reconcilie com Deus e tenha paz. Pare de condenar a si mesmo, pare de dizer eu não sou digno, pare de dizer eu não mereço. Se acerta, meu irmão, hoje com Jesus. Eu estou falando para pessoas que talvez estavam afastadas, hoje estão voltando para a igreja, mas eu estou falando para pessoas que estão dentro da igreja, mas talvez estão longe da presença de Deus. Não estão vivendo do jeito que deveria de viver, não estão vivendo de acordo com o que deveria, a comunhão que deveria com a palavra, com a oração. Meu irmão, se acerta hoje com Deus. Não passe a sua vida toda dentro da igreja longe de Jesus. Tem como, pastor? Tem. Quantas pessoas estão dentro da igreja longe de quem? De Jesus. Longe da presença de Deus. Deus está nos chamando hoje para essa reconciliação, está colocando em nós essa palavra. Diz aí no versículo 19, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra do quê? Da reconciliação. Irmão, se você ler a Bíblia, você vai ver a trajetória de pessoas maravilhosas. É bom falar quando Davi venceu Golias, é bom falar de Davi quando ele vence os filisteus, é bom falar de Daniel, é bom falar daqueles que nas suas proezas acertaram, de Moisés quando ele abre o mar. Mas você vai ver na Bíblia também o Davi que pecou, com Batseba que adulterou, que caiu. Você vai ver na Bíblia também o Moisés, que depois de uma consagração de 40 dias, quando chega, desce do monte e vê o povo naquela situação, ele joga no chão as tábuas da aliança e as despedaça. Você vai ver o Moisés, que quando fala, a rocha ela dá água. Aliás, quando bate na rocha ela dá água, e quando Deus manda falar, ele bate de novo. E perde a oportunidade de entrar na terra prometida. Então você vai ver também na Bíblia pessoas que erraram, pessoas que falharam. É bonito ver o Pedro, que quando ele passa lá, depois da morte de Jesus, está lá os enfermos esperando para receber oração, ele passa, o sol pega nele, faz uma sombra, e a sombra dele passa nos enfermos e os enfermos são curados. É tremendo isso, sim ou não? Mas é o mesmo Pedro que no dia que Jesus foi crucificado, negou Jesus 3 vezes. Se afastou de Deus. Se afastou de Jesus. Irmão, se não tivesse a reconciliação, vou falar para você, muitos dos heróis da fé que a gente vê hoje não teriam sido salvos, porque todos eles erraram. É bonito ver Abraão chamado pai da fé, quando Isaac nasce. Mas o mesmo Abraão tinha recebido essa promessa de Deus, pouquinho antes tinha falhado feio. Deu ouvidos a Sara, que também vacilou, e os dois tiveram filho com a empregada. Deus ficou muito tempo sem falar com ele. Eu creio que não foi por causa de Deus, foi por ele mesmo. Por ele se condenar, até que ele então abre o coração e fala com Deus, e Deus se reconcilia com ele, Deus ainda cumpre o que tinha o quê? Prometido. Pastor, eu errei, aquelas promessas que Deus tinha lá atrás, profecias que eu recebi, palavras que Deus me deu, se reconcilia. Eu creio num Deus que ainda vai cumprir o que Ele prometeu para você.
Mesmo depois de você ter errado, se você se reconciliar com ele. Deus ainda abençoou Davi. Estava falando esses dias para uma irmã, eu não sei quem foi. Você já leu a... Tem gente que pula, né? A genealogia de Jesus. Já leu? Tem gente que quando começa a ler, fulano gerou ciclano, e ciclano gerou Beltrano, e o Beltrano gerou... Ah não, pastor, não dá não. E já vou pular isso aqui já. Até ali tem palavra de Deus para nós. Sabe o que eu descobri esses dias? Estava lendo com a Graziella. A genealogia de Jesus. Aí está escrito assim, lê lá que você vai ver. Davi gerou daquela que foi mulher de Urias, está escrito assim, a Salomão. E Salomão gerou não sei quem, gerou não sei quem. E sabe onde que chega? Em Jesus. Sabe o que eu estava falando para minha esposa? O Davi teve várias esposas certinhas, de um casamento e relacionamento perfeitinho. Sabe de onde Deus permitiu vir a descendência de Jesus? Daquela mulher que começou na vida de Davi com adultério, que entrou na vida de Davi com adultério e um assassinato. Porque a gente poderia dizer assim, para Jesus vir ao mundo tinha que vir de uma descendência perfeita, né? Sim ou não? Mas o perfeito de Deus não é falta de erro, o perfeito de Deus é reconciliação. Porque o Davi errou, teve um filho com ela que morreu, teve, estava num erro ainda. Falamos domingo passado que por cerca de 1 ano, diz os teólogos, cerca de 1 ano Davi escondeu aquele pecado. Mas o dia que Davi se arrepende, o dia que Davi chora diante de Deus, que Natan denuncia o pecado dele, e ele aceita a correção, a Bíblia diz que ele se acerta com Batseba, casa com ela, faz o que é certo, e tem um filho. E esse filho está escrito lá, chamava-se Salomão. A Bíblia diz que Deus o amou. Diga glória a Deus. É o que eu falo para você. Imagina os homens da época. Ah, mas como que Deus pode aceitar Davi de volta? Ele está com a mulher daquele com quem ele matou. Imagina as pessoas, imagina o julgamento. E Deus ainda aceita. Pois é. Imagina a indignação das pessoas. Eu vou falar nos próximos cultos aí. Tem gente que vai deixar de ser salvo, não porque errou, pelo seu próprio erro, porque não se sente no direito de não perdoar o erro do irmão. Sabia que tem gente que não está na igreja, está desviado, por causa do erro dos irmãos? Como é que pode a pessoa dessa estar na igreja? Imagina quem falou de Davi, né? É que pode, esse homem está aí, Deus não matou ele. Ele vai lá ainda, acerta as coisas com a mulher, que era mulher do outro, casa com ela, e Deus ainda aceita e dá um filho, que se tornou o rei mais sábio que já existiu, e foi um dos descendentes de Jesus. Diga glória a Deus. Mas Deus, irmão, Ele ama a reconciliação. Para você ver, irmão, que Deus é capaz de pegar o errado, consertar ele, abençoar ele e dele fazer uma bênção. Deus não precisa jogar fora. Pode ler quando Deus fala com Jeremias. Jeremias, desce a casa do oleiro. Está lá o oleiro fazendo o vaso e o vaso se quebrou. Veja lá. O oleiro não joga fora, pega outro para fazer que seria mais fácil. Não, ele pega aquele, o mesmo. Está escrito assim, ó, e do mesmo fez outro, conforme o que desejava. Deus não precisa jogar fora. Deus tem poder para pegar o mesmo. O que errou, o que falhou, o que saiu fora, colocar de volta no eixo, reconciliar ele e fazer dele outro do jeito que ele desejar. Então é esse Deus que nós estamos servindo. Falei para você, quando Eliseu manda um dos filhos dos profetas pegar as ervas lá para fazer um caldo, um rapaz novo, sem conhecimento, vai lá e pega ervas venenosas sem saber. Alguém vai lá e prepara o caldo. Aí quando alguém toma, fala, homem de Deus, tem morte na panela. Era veneno. Eu até brinquei aqui, qualquer um de nós, imagina, vai comer na casa da pessoa, aí a pessoa vem lá com aquele feijão maravilhoso, fala assim, ó, a hora que eu estava fazendo, caiu um tanto assim de chumbinho aí dentro,
Mas fica tranquilo, foi só por cima, eu dei uma tirada. Eu dei uma tirada por cima assim, ó. Pode comer que tá novo. Eu te pergunto, você comeria? Mas tirou, pode ficar tranquilo, tirou tudo. Só o que estava de veneno saiu. Pode comer que agora só está comida. Você comeria? Irmão, duvido, irmão. Você sabe o que o Eliseu faz? Alguém falou assim, isso é veneno. Deve ter falado, não, joga isso fora, pelo amor de Deus. Eliseu falou, não, joga fora não. Homem de Deus, pelo amor de Deus, não faz de novo. Não, daqui, taca a farinha aí. Farinha ungida, abençoada. Ele taca a farinha, irmão. Falou, pode comer agora. Eu vou ser sincero com você, irmão. Eu creio em Deus. Eu sou de Jesus. Mas se eu tivesse lá e falar, homem de Deus, o senhor pode comer primeiro? Eu vou esperar um pouquinho. Depois que o senhor comer, aí eu como também. Irmão, olha o que Deus faz. Ele não deixou jogar o caldo fora. Ele só tirou o veneno. Jogou farinha, falou, pode comer agora. E comeram, e ninguém morreu. Diga a glória a Deus. Para nós não é muito mais fácil jogar fora? Deus não gosta de jogar fora. Fala para o irmão do seu lado, fala, Deus não gosta de jogar fora. Deus gosta de reconciliar. Quem entendeu, diga a glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte que Ele merece.